Bom, eu amo maquiagem artística, é quando ali você tem liberdade de se expressar, você poder colocar as suas ideias, deixar as suas ideias se aflorarem, ver uma inspiração em alguma foto, ou até numa paisagem, uma combinação de cores que você tenha visto. Essa maquiagem que eu vou fazer é uma maquiagem inspirada em uma foto. Então, como é uma observação e uma inspiração, eu vou tentar o máximo que eu conseguir, né, dentro das minhas possibilidades aqui, chegar próximo àquela imagem. Então, para que isso aconteça, eu preciso fazer um exercício de observação. Eu fiz todo esse exercício antes de iniciar a maquiagem, como eu chegaria naquele vermelho, a cor, o tom da pele, né? Também achei que é uma pele mais fria. Então, para isso, eu também vou usar aqui materiais mais frios e assim por diante, tá? Eu vou iniciar, então, pela base, através das minhas observações. Eu acho que iniciar pela pele é o mais ideal nesse caso, porque a parte lá mais desenho, né, a parte mais artística mesmo, pintura da maquiagem, ela vai invadir bastante a parte da pele. Então, se eu fizer o contrário, tipo, nos detalhes da boca, detalhes aqui do rosto, se eu fizer primeiro e depois vir com a pele, eu vou ter mais dificuldade. Então, nesse caso, eu vou fazer a pele primeiro, tá? Então, como eu disse, a pele vai vir mais fria. Então, não vai ser exatamente o tom da minha pele, mas porque eu quero que fique esse efeitinho igual o da foto, tá? Beleza, então agora a gente vai partir para o contorno e iluminação. Esse contorno eu vou fazer também de forma mais fria, então vai ser de forma mais acinzentada mesmo, tá? Eu vou usar essa corzinha aqui, ó, tá? Para iluminar, eu vou vir com um corretivo 2 tons abaixo da minha pele, então também de forma mais fria esse corretivo, tá? Agora eu vou selar esse contorno, né, que eu fiz em creme, e deixar mais sutil agora essa pele, tá? Vocês perceberam que ela quase tá sem blush? Então, mas tem uma leve corzinha ali, mais aqui na bochecha. Então, eu vou fazer essa cor, não deixar tão dark, assim, tão obscuro, dando uma corzinha com esse tom aqui, ó. Esse rosinha, acho que vai me trazer o efeito que eu quero. Para o detalhe do nariz aqui embaixo, reparem bem que ele tem um avermelhado, mas ele não é um vermelho tão intenso. E eu percebi também que aqui na curvinha, no arco do cupido, também tem um vermelhinho ali, que não é um vermelho tão aceso. Então, eu vou usar essa corzinha aqui, ó. Beleza? A sobrancelha, dá pra ver que ela é mais pretinha ali, né? Penteadinha pra cima, bem volumosa. Então, para trazer esse efeito, eu vou usar a minha máscara de cílios, quase seca. Na verdade, ela tá praticamente seca, mas ela já vai me trazer o resultado que eu quero, tá? Para quem tem um pouquinho menos de volume na sobrancelha e achar que tem necessidade, pode ir traçando fiozinhos com o lápis ou com um pincel com sombra também, dá o mesmo efeito, tá? Só com a minha máscara, já, olha só como que o efeito já fica legal, já fica bem preenchido, fica na tonalidade bem parecida com o que a gente vê na foto, né? Então, nesse caso, ela é mais pretinha mesmo, então pode usar tranquilamente um pincel de máscara quase seco, tá? Se tiver muito produto, vai grudar, vai virar uma massa ali e não vai ficar legal. Então, lembrar só, por isso que eu sempre guardo meus produtinhos que estão sobrando, que talvez para os cílios não me desse o resultado que eu queria, mas eu posso usar para outras coisas, tá? Gente, só lembrar que o que você borrar com a máscara, espera secar e tira com o cotonete, tá? Aqui, por exemplo, borrou um pouquinho, sem estresse. O contorno aqui, ó, ele já vem daqui da sobrancelha, tá? Então, isso vai trazer profundidade para essa região aqui. Então, a gente vai esfumar aqui um pouquinho também.
como eu passei agora iluminando abaixo da sobrancelha, então eu vou retocar o meu contorninho que vem daqui de dentro, tá? Reparem que na pálpebra fixa, então aqui próximo da sobrancelha, a gente quase não vê nada, porque a gente quer que aquele risquinho que vem na forma vertical seja a atração, né, da maquiagem. Então, aqui na pálpebra fixa, a gente não vai depositar nenhuma cor, principalmente ali próximo da sobrancelha. Mas o nosso degradê que vem ali com o vermelho e tal, ele vai avançar um pouquinho, mas bem de leve, tá? Cuidado para deixar aquela parte mais superior ali mais limpinha. Para dar esse degradê com o vermelho, eu vou fazer uma base para receber o vermelho em seguida. Então, eu vou aplicar uma sombra bem clarinha mesmo, como base, e o vermelho em seguida, tá? Bom, agora eu vou começar a trazer essa cor, né? Então, a gente vê ali que é basicamente um vermelho. Porém, ele não é a mesma intensidade em toda a região ali dos olhos, né? Então, eu vou aumentando a intensidade conforme eu vou chegando mais para o centro dos meus olhos. Então, eu vou começar agora com esse vermelhinho aqui. Ele é um pouquinho mais apagado, então eu vou fazer todo o meu côncavo mais esfumadinho com ele. Quando chegar mais no centro, eu vou aumentar a intensidade desse vermelho, deixando ele mais acesinho lá, com essa cor aqui, ó. Embora ele pareça bem com um laranja, ele vai ficar mais avermelhado, tá? Porque vai estar misturado ali com aquele outro vermelho que eu vou usar. Então, vamos lá. Já peguei meu outro mais laranjado ali e vou aplicando agora, dando mais intensidade para essa cor. Com esse pincelzinho aqui, bem grandinho e fofinho, agora eu vou deixar bem suave, sem produto nenhum, tá? Vou só dando uma esfumada, não levantando muito para que não venha até a sobrancelha. Como a gente vê ali na foto, não vai até a sobrancelha, né? Principalmente nessa área aqui do canto externo. Então, a gente vai esfumar sem produto nenhum agora, só para deixar aquela região ali mais sutil, tá bom? Agora, eu vou intensificar esse vermelho com o outro pincel. Esse pincel, ele é para aplicação da sombra, então ele vai trazer a intensidade. Depois eu esfumo. Então, a princípio, eu quero agora aqui na parte do centro dos olhos, que ele fique mais acesinho. Então, vou aplicar depositando e vejo a necessidade depois de esfumar um pouquinho mais, tá? Eu só apliquei, né, só depositei a minha sombra, eu vou deixar as extremidades agora um pouquinho mais acesa, além do que tá no centro. Então, para trazer esse efeito, eu vou aplicar um laranjado mais quase amarelo, tá? Posso até misturar laranja com amarelo para que dê esse contraste e a impressão fique de que o vermelho tá bem intenso no centro, deixando mais amarelado, mais alaranjado nas extremidades. Então, vou usar esses dois tonzinhos agora misturados, só onde tem as extremidades. Então, nos dois cantinhos e na parte de cima também, tá? Então, eu só apliquei aquelas cores, agora eu vou esfumar, mas também com cuidado, de forma que não suba tanto, é só para uma cor entrar na outra e a gente conseguir o resultado ideal. Agora, eu vou vir com aquele cinza lá do início, de novo nas extremidades, principalmente no canto externo, para que o vermelho se concentre mais no centro. Dessa forma assim.
para que essa área aqui fique bem limpinha e dando um acabamento melhor, deixando mais um degradê ali, eu vou aplicar um pó da mesma cor do corretivo que eu usei. Vocês podem sentir a necessidade de ir repetindo o processo várias vezes, tá? Então, viu a necessidade de deixar o vermelho mais intenso? Aplica um pouquinho mais. Atingiu muito a região ali da sobrancelha? Tira um pouquinho com o pó. Então, dessa forma, a gente vem trazendo essa composição de cores que a gente imaginou. Agora, então, eu vou limpar toda a minha pálpebra móvel. Então, como vocês podem observar na foto, a pálpebra móvel, ela tá bem limpinha ali, né, sem cor nenhuma. Em seguida, vamos iluminar com glitter, pode ser um pigmento também. E aí, em seguida, a gente vai marcar o côncavo com um traço, com o delineador preto, tá? Só uma dica, antes de eu vir com meu pincel, recortando, né, marcando o côncavo ali, eu vou limpar, porque tem excesso de produto, né, aqui nos dois olhos. Então, eu prefiro limpar, deixar ele bem limpo, para depois vir com o corretivo, marcando o côncavo lá, recortando. Então, como que eu limpo? Eu pego o meu cotonete e sujo o cotonete aqui na minha plaquinha com a base. E aí, esse produto que tem no cotonete, eu vou limpando e deixando mais limpo para em seguida eu colocar o corretivo. Senão, eu vou perder muito corretivo tentando limpar, tá? Tentando esconder. Então, eu prefiro limpar antes e aí sim eu vir depois com o corretivo. Após limpar a pálpebra bem com a base e o corretivo, marcando ali o côncavo, eu venho aplicando então uma sombra bem clarinha na minha pálpebra móvel, deixando bem opaco mesmo. Depois eu venho iluminando o cantinho e a região ali de cima também para dar uma iluminada. Nessa hora eu usei o pigmento, um dourado, meio prata ali, meio misturinha de cor. E agora eu aplico um pouquinho de glitter douradinho nos cantinhos também. Agora eu venho marcando o meu côncavo, fazendo esse traço com delineador. Esse delineador em caneta eu acho bem fácil para fazer essa marcação, ele marca bem e a gente não tem muita dificuldade, não treme muito ali. Então, o resultado fica bem agradável. Bom, imaginei ali onde seria o meu tracinho na vertical e venho fazendo pontilhado para eu me basear como que seria esse traço lá para cima. Depois eu vou fazer também para baixo. Então é só para eu ter uma ideia de onde eu vou traçar ali. A dificuldade nesse momento é com as ondulações naturais da pele, né? Então podem ver que eu sempre estou esticando um pouquinho para eu poder deixar essa superfície mais lisa, né? Para o meu traço também ficar com um bom acabamento. Mas vocês vão ver que vão ter um pouquinho de dificuldade, assim como eu tive, mas nada muito sério, nada que vai fazer a gente desistir, né? A base desse traço, ele é mais alongadinho ali, então lembrar desse detalhe também. E é um detalhe mesmo, tá? Não é muito longo, a gente vai dar mais valor pro traço mesmo em si. A ideia é que seja um traço bem fininho, tá? Lembrar desse acabamento mais fino e tal. Por mais que a gente tente que fique o máximo de fino, pode ser que a gente não consiga esse resultado só com aplicação. Então, a gente pode melhorar depois com o corretivo, deixando mais fino, assim como eu tô fazendo com esse pincelzinho língua de gato. Então, apaguei um pouco ali na parte de cima e venho afinando o traço também. Gostei bastante do resultado depois que eu apliquei esse corretivo. Dei uma intensificada na cor ali, bem próximo do traço, para que ele ficasse bem acesinho ali perto. Bom, vou fazer agora a parte inferior dos olhos.
Então, o vermelho ali, ele vai basicamente só no meio, tá? Então, ele não vai pegar toda a extensão. Então, notem que ele vem vermelho, mais ou menos 1,5 cm, 2 cm de vermelho, bem esfumadão lá para baixo mesmo. Em seguida, assim, ao redor do vermelho, ele é aquele mais acinzentado que a gente usou. E aí, por cima disso tudo, o preto. Então, eu vou fazer essas etapas e mostro para vocês, então, como vai ficar, tá? Então, começo depositando o meu vermelho ali no centro dos olhos. Primeiro eu deposito, depois eu venho esfumando, já trazendo o cinza para fazer o degradê ali. E aí, ele fica mais sutil. Agora, eu aplico, então, o delineador na raiz dos cílios ali, nos cílios superiores. Então, ele não é tão fino, mas também não é grosso, tá? É de forma que fique com um acabamento melhor quando eu vier com o meu cílios postiços. Aplico já o delineador na parte inferior dos meus olhos também. Então, notem que o delineado, ele vai vir fechando todo o olho ali. Agora eu dei uma limpadinha com o próprio pincel do delineado bem na raiz dos cílios para tirar o que tinha de pigmento mais claro ali. Contorno bem os olhos, sem esquecer da linha d'água. Dessa vez a linha d'água vem com bem pretinho ali também, tá? Então, realço esse pretinho na linha d'água com o meu lápis. E agora eu venho esfumando com sombra preta a parte externa, então, desse delineado. Notem que na parte superior, então, como eu não tinha puxado com delineado, agora eu venho trazendo esse esfumadinho no canto para o acabamento ficar melhor. Para que o traço inferior fique nivelado com o traço superior, então eu medi ali com o meu espelhinho mesmo. Pode pegar qualquer superfície lisa para medir, só para que ele coincida lá com o risco de cima. Gente, me desculpem, mas nesse momento eu não percebi que estava tampando ali o que eu estava fazendo. Isso vai acontecer, infelizmente, em alguns momentos que tive falta de atenção. Mas vou explicando aqui. Puxei, então, para baixo, em linha reta. Depois eu venho fazendo a gotinha. Notem que essa gota, ela é bem estreita, tá? Só para ficar bem parecido mesmo com a imagem que a gente tem. Então, ela é bem estreita, por isso eu faço um traço retinho no centro e venho deixando ele mais grossinho depois. Quando eu estico meus olhos, eu consigo fazer uma linha reta, só que quando eu volto para a posição normal, vocês podem notar que ele já fica mais tortinho. Vocês podem também ter a mesma dificuldade que eu ou não, né? Mas no meu caso eu tive dificuldade em deixar essa linha bem reta por causa das ondulações naturais da pele ali, né? Então, conforme a idade, essa ondulação fica mais evidente e o traço fica um pouquinho mais difícil, mas deu tudo certo no final. Então, venho afinando, deixando esse traço mais elaborado, bem bonitinho ali, com o meu corretivo. E para dar o efeito de dimensão ali, meio efeito de 3D, eu venho aplicando uma tintinha branca, tá? Ela faz bem esse efeito ali. Bom, para traçar os riscos dos cílios inferiores, eu senti assim que na imagem não seria um cílios postiço, mas sim o desenho de um cílios. Então, também tentei reproduzir dessa forma, mesmo com a dificuldade da superfície mais rugosa, mas nada impossível. Venho aplicando a minha máscara de cílios, então tem bastante necessidade agora, porque podem notar que o cílio estava bem branquinho, né, com o pigmento que tinha caído. Agora, esses cílios que eu achei lindo e super combinou com a maquiagem e também com a foto que a gente tinha para reproduzir. Então, é um cílios mais alongado nos cantos. Esse batonzinho, então, ele é bem aceso, um vermelho que eu achei ideal para fazer tanto o coração quanto os lábios. Então, mais uma vez, eu tampei o início do coração, me desculpem, e venho ali cobrindo toda a parte interna do coraçãozinho lá. A parte inferior do coração, eu fiz, então, ampliando o desenho para ver como que ficaria. E usei o delineador pretinho ali para fazer, então, um charmezinho ali na parte superior do coração também. Sem esquecer do detalhezinho branco, tá? Que também vai deixar ele mais charmosinho lá. Então,
Então, com o mesmo batom, eu venho aplicando nos lábios, deixando o lábio bem vermelho e depois eu vou trazendo lá os detalhes conforme a gente viu na imagem. Então, tô trazendo esses risquinhos laterais, riscos de palhaço, né? E venho trazendo os detalhes no lábio, deixando o mais simétrico possível. Em seguida, vocês vão ver então o lábio já pronto, com todos os detalhezinhos, inclusive esse gloss diferente que vem no centro dos lábios, trazendo mais essa pitada artística para a maquiagem. Então, esse foi o resultado final. Espero que gostem e reproduzam. Se divirtam, meninas. Um beijão!